Olá, meu nome é Wesley Mendes, eu sou um dos heads aqui da Zion Media e, salvo engano, esse já é o 8º formato de anúncio que a gente aborda nessa nossa série aqui no canal. Isso me faz lembrar de uma frase de um grande pesquisador, de um grande professor brasileiro chamado Newton da Costa. E Newton da Costa, ele diz o seguinte: se vocês saírem daqui, isso ele falava para os alunos dele, se vocês saírem daqui entendendo tudo, é porque eu não fui um bom professor. Newton da Costa tinha o seguinte conceito dele na hora de transmitir o conhecimento, que só uma atitude questionadora faria os alunos dele evoluírem. Eu quero que você evolua, seja você aluno da Zion ou não. Então, é bom você entender, se você já assistiu todos os outros formatos, aqui vai ser mais um conhecimento que a gente traga para você, que esses formatos não se resumem apenas a esses 10, 15 minutos aqui que a gente debate, que a gente traz as principais características, os principais benefícios, algumas considerações e alguns exemplos dele. Isso aqui não é tudo. Você percebeu já que dentro de um mesmo contexto, você pode ter mais de um formato de anúncio. As plataformas, elas te dão essas ferramentas, te dão essas opções de anúncio para que você trabalhe a sua estratégia. Mas você tem que questionar, olha, será que não é melhor eu fazer dessa forma ou dessa? Lembra de Newton da Costa. Só uma atitude questionadora vai fazer você evoluir. Questione. O que a gente está falando para você aqui não é só isso. Não é só isso. Da mesma forma que o nosso curso Mídia Adulta, quando você é aluno do plano Premium, você tem lá 40 horas de conteúdo, não é só aquilo tudo. O tráfego adulto não é só aquilo ali. Mesmo porque a gente está trabalhando com o mercado digital. E isso evolui muito. Evolui muito. E a gente tenta ao máximo trazer o conteúdo atualizado para você, mas não pense, é só A mais B igual a C, tá? Não, questione. A gente percebe que muitas pessoas, muitos alunos assistem o conteúdo, muitas pessoas assistem aqui o conteúdo e não questionam. A gente tem um certo receio disso aí, das pessoas acreditarem que é só isso aqui. Não, é só isso aqui importa. Olha, o que a gente dá aqui para você é a ferramenta básica. A estratégia que você vai usar isso aqui, a forma como você vai usar isso aqui, não é só a que a gente está te passando. Mas você precisa começar de algum lugar, certo? E para a gente começar a usar uma ferramenta, claro, o básico que a gente precisa saber dela são conceitos elementares. É isso que essa série está trazendo para você. Isso me faz lembrar, bem, fazer uma analogia para você. Quando eu saí da faculdade de engenharia civil, eu trabalhei um pouco como obras, né? Era responsável, né? Cuidava de algumas obras da construtora. E a gente eu percebia, né? O meu olhar sempre foi, na época não era tão bom, hoje ele é mais aguçado ainda para isso, mas você via que num canteiro de obra, você tinha que ficar atento, porque muitas vezes a pessoa pegava a ferramenta errada para fazer um negócio que aquela ferramenta não foi desenvolvida para aquilo. Vou te dar um exemplo. Martelo. O que você faz com o martelo? Você bate na cabeça de um prego e ele entra na madeira. Mas um martelo, ele não foi feito, por exemplo, para você cortar uma madeira. Não adianta você bater com um martelo numa madeira que ela não vai cortar. Você vai esmagar ela, você vai destruir ela, mas não vai funcionar. E a gente via, de vez em quando, eu presenciava algumas coisas bem estranhas em obra, assim. E aí, né, tem gente que acha, não, a pessoa não foi, a pessoa não sabe, a pessoa é ignorante. Não é ignorante, ela não foi instruída para aquilo. Ela não foi informada, ela não foi preparada para dizer, olha, com essa ferramenta aqui você faz isso e isso, joia. Se você quiser cortar uma madeira, é com outra ferramenta. Então não confunda dificuldade de aprendizado com, basicamente, ignorância. A gente passa esse conteúdo aqui para você nesses vídeos, a gente tem outras séries planejadas aí para o futuro,
é para quebrar essa ignorância, que ignorância não é um defeito, pessoal. Se você não sabe de uma coisa, não é porque você tem uma dificuldade, ou no palavreado pessoal, você é burro, enfim, nada. Você é ignorante, você não sabia daquilo. Agora você sabe. O que a gente quer com essas séries aqui é quebrar essa ignorância. Entendeu? Claro, não estou te chamando de ignorante. É só um exemplo para você. Não seja ignorante a ponto de acreditar que esses formatos de anúncio é só isso aqui. Tem muito mais para a gente explorar e para você explorar também, além disso que a gente passa para você aqui. É só um briefing resumido para a gente nos prepararmos para o que vem pela frente. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre vídeo InSlider. No vídeo anterior a gente falou sobre vídeos pré-roll, formato vídeo pré-roll. Aqui a gente vai falar sobre vídeo InSlider, ou chamado também de vídeo InSlider. É a mesma coisa, você vai ver algumas plataformas chamam de InSlider, outras de InSlider, é a mesma coisa. Um anúncio no formato vídeo InSlider ou vídeo UnSlider é um tipo de publicidade digital em que o vídeo aparece de forma bem discreta e integrada dentro do conteúdo de uma página web, deslizando na tela, geralmente a partir de uma das bordas enquanto o usuário navega. Esse formato, pessoal, ele é projetado para ser menos intrusivo do que outros tipos de anúncios em vídeo, como os pop-ups ou interstitials. Mas ainda assim, apesar dele ser menos intrusivo, o objetivo dele, claro, é captar a atenção do usuário. Vou abrir um parênteses aqui. A gente anuncia. No final das contas, se você pegar todos os formatos, eles têm um nível de intrusividade. Ou seja, em menor ou menor grau, eles são intrusivos. Afinal de contas, você não acessa um site de notícias, Folha de São Paulo, Valor Econômico, para você ver publicidade. E volta e meia, a publicidade está lá. Então você vai perceber formatos menos intrusivos ou mais intrusivos. Você tem um menos intrusivo, que é o banner. O banner está quietinho ali. Se você não clicar nele, nada acontece. E você tem os mais intrusivos, como é o caso do pop-up, que ele vai aparecer na sua tela e vai depender de uma ação sua. Ou o interstitial, que a gente viu há 2 vídeos atrás, que também é bem intrusivo. Claro, o capital maior hoje no mundo digital é atenção. Atenção. É o capital mais importante. Você quer a atenção das pessoas. E esses formatos, cada um, ele vai captar essa atenção de uma forma. Uns sendo mais intrusivos, mais invasivos, e outros não, usando outros artifícios para chamar, para captar a atenção do visitante. Claro, quanto menos intrusivo, mais vai exigir do anunciante atenção na mídia, no criativo que ele vai colocar ali, tá? Esse formato, ele pode ser segmentado tanto para desktop quanto para mobile. Mas a gente vai ver que quando você segmenta para mobile, você tem que tomar uns certos cuidadozinhos. Aqui ficou em cima vídeo pre-roll, mas não é vídeo pre-roll. Claro que a gente está falando do vídeo InSlider. Características. A gente separou aqui 4 características para a gente fazer um bate-bola rápido aqui. Animação de deslizamento. Esse anúncio, esse formato em vídeo, ele entra na tela deslizando a partir de uma borda, seja a borda inferior, seja a borda lateral, e fica parcialmente visível na tela da página. É como se ele aparecesse aqui, pessoal. Deixa eu pegar um lápis aqui. É como você está aqui nessa página e de repente ele aparece aqui, ó, pequenininho, fica aqui, um acredito que você já deve ter visto esse anúncio. Não é tão comum. E aí fica, né, aquele videozinho ali passando, né? E ele aparece daqui, ou ele pode também subir da inferior. E claro, ele pode vir daqui também. Ou seja, ele vai deslizar pelas laterais ou da lateral inferior da tela do usuário. Resumindo, ou ele vem daqui, ou ele vem daqui, ou ele vem daqui. Ele nunca vai fazer isso aqui. Isso aqui, não. Tá? Isso aqui, não. Então, você percebe que ele tem uma certa semelhança com o anúncio push. Que o anúncio push também é desse jeito.
ele entra na tela. Só que o anúncio push, você não consegue colocar um vídeo no anúncio push. Alguns anúncios push, algumas plataformas, elas nem permitem um GIF, por exemplo, no seu criativo. Você vai ter que colocar PNG, JPEG, enfim, uma imagem estática, tá? Animação de deslizamento. Você vai ver que apenas nesse critério aqui, animação de deslizamento, lá na frente a gente vai ver que tem 3 tipos de anúncios vídeo in slider, tá? Outra característica dele, ele é de um tamanho compacto. Ele não vai invadir a tela, ele não vai fazer uma tela cheia como o interstitial. Ele não vai fazer uma tela cheia como o vídeo pre-roll, que vai tomar a tela ali, claro, se o visitante, se o usuário tiver maximizado, ele vai exibir o anúncio na tela inteira. Mas, vamos imaginar, a pessoa está lá no Xvideos e clica no conteúdo, o anúncio pre-roll, o formato pre-roll, ele vai tomar aquela tela de conteúdo do player ali inteira, não a tela do seu computador inteira, tá? Já o interstitial não. O interstitial ele vai pegar a sua tela inteira automaticamente. Esse aqui é diferente. É um videozinho compacto que aparece naquelas direções ali que eu te mostrei. Ele geralmente aparece, né, ocupando uma parte limitada da tela, o que permite que o usuário continue navegando no conteúdo principal sem atrapalhar a navegabilidade. Daí vem a pouca intrusividade dele. Ele não vai atrapalhar tanto. Outra característica, a interatividade. Sim. O anúncio, esse formato, ele pode incluir CTAs, botões de ações. Botões de ações como, por exemplo, clique para saber mais, compre aqui, cadastre-se agora, ou ainda opções para expandir a tela do vídeo para a tela inteira. Ou seja, de repente o seu anúncio é tão bom, o visitante ali sentiu interesse, você tem, em algumas plataformas de tráfego, de dar a opção para o visitante maximizar e ver aquilo na tela inteira. Mas veja, esse anúncio ele vai tomar a tela inteira do visitante a partir do momento que ele interagir. Ele não vai invadir a tela como um interstitial, entendeu? A outra característica que a gente acha importante trazer para você é o controle do usuário. Muito complementando a interatividade, o usuário ele pode ter a opção de fechar o anúncio ou expandi-lo para uma visualização maior, oferecendo uma experiência de controle sobre a publicidade, entendeu? E veja, enquanto o anúncio em vídeo pre-roll ele pega, vamos dizer assim, não a tela inteira, mas o player ali, né, que o visitante está assistindo, seja no YouTube, onde for, no Xvideos, Pornhub, enfim, o vídeo pre-roll ele vai ser exibido naquele player. Ele vai ter um tempo pré-configurado ali, onde ele não vai sumir. Ele vai continuar aparecendo para o usuário, independente da vontade dele. Alguns vídeos pre-roll, como você viu no nosso vídeo anterior aqui no canal, eles são configurados para dar a opção do Skype Ad, do usuário pular, da mesma forma que pode ter um anúncio não pulável. Já o formato vídeo I'm Slider, ele vai aparecer uma janela pequenininha ali e vai ficar ali. Se de repente o visitante quiser fechar, ele vai ter a opção de fechar. Ele tem a opção de clicar numa das CTAs, ou ele pode clicar no vídeo. Mas, veja, não vai atrapalhar a navegação dele. Ele vai poder continuar navegando, isso aí, numa boa, sem nenhum problema. Tá? Então, ele vai ter, característica desse formato essa interatividade. Você pode configurá-lo e configurar o anúncio para interagir com o usuário. Contudo, né, o usuário ele vai ter controle sobre o que fazer com essa publicidade, interagindo com ela, ou fechando, ou clicando, ou maximizando, enfim. Tá? Vamos para alguns benefícios aqui desse formato de vídeo. A gente já falou, ele é menos intrusivo. Ele vai ter uma alta visibilidade. Apesar de ser discreto, o movimento de deslizamento e o uso de vídeo garante que o anúncio chame a atenção do usuário. É diferente de uma push notification, de um formato push notification, que vai aparecer ali uma imagem estática com as copies. Aqui não, aqui vai aparecer uma janelinha com um vídeo. Não vai ter, a maioria das plataformas, você só coloca a sua mídia, entendeu? Não coloca, por exemplo, uma copy, uma frase como você tem no anúncio push clássico. Você não tem essa opção. Então, ele vai ter uma alta visibilidade, porque ele vai ter uma interação, uma correlação com esse conteúdo.
Que outra, uma característica dele aqui, que a gente não colocou aqui, mas vale lembrar, é que, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. Você está lá no site Valor Econômico. Vamos imaginar que o Valor Econômico permita esse tipo de anúncio, vídeo, I'm Slider. Você está no Valor Econômico vendo cotação do dólar, vendo notícia, bolsa de valores, de repente e tal. E aí surge um anúncio de, por exemplo, um canal do YouTube de determinado consultor financeiro que quer pegar pessoas, quer captar pessoas ali do Valor Econômico, que ele sabe que pessoas que leem Valor Econômico vão ter interesse no conteúdo dele. Então ele anuncia ali para pegar pessoas e levar para o canal dele. Isso é um exemplo. Agora, imagine você estar no mesmo site, Valor Econômico, lendo ali notícias do dólar, bolsa de valores e tal, e de repente aparece um vídeo I'm Slider oferecendo para você um produto para emagrecimento. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, uma característica, né, que a gente pode elencar como uma quinta característica aqui, né, além dessas 4 que a gente mencionou, é essa correlação anúncio-conteúdo. Tá? E é por isso, daí vem esse benefício aqui, uma alta visibilidade. Por que uma alta visibilidade? Porque esse anúncio, você configura ele para ele ser relacionado ao conteúdo daquela página. Não é... Aqui você não pode ter discrepâncias. Agora tem um detalhe. Essa escolha, essa configuração, não é a plataforma que faz, não. É você que tem que configurar. Se você quiser, por exemplo, anunciar um produto de emagrecimento num site... Não, vamos pegar um exemplo mais esdrúxulo ainda. Se você quer anunciar um produto de empréstimo, por exemplo, numa categoria amadora do Xvideos, você tem essa opção. A plataforma vai aceitar a sua oferta numa boa. Só que o quê? Não vai rolar, né? É um público, por mais que seja o público ele possa estar interessado nisso, o que a gente quer mostrar para você existem ofertas melhores para você oferecer para esse público, tá? Então daí essa alta visibilidade, tem essa correlação. Anúncio, conteúdo. Flexibilidade de design. Ele pode ser utilizado em diferentes partes da página e com diferentes tamanhos. Dessa forma, ajustando ao layout do site. Você tem que ter cuidado com isso aqui para você não errar. Flexibilidade de design. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais nas considerações sobre essa flexibilidade de design, que ela é um benefício, mas é o que também pode comprometer a performance da sua campanha. Engajamento oportuno, claro, oferece uma oportunidade para captar o interesse do usuário no momento certo, sem interromper bruscamente a experiência dele, e oportuno porque esse formato de anúncio ele vai estar sendo exibido para o usuário numa faixa de interesse dele, num lugar que ele tenha interesse, que é aquela correlação que eu falei para você, conteúdo, anúncio. Considerações, relevância de conteúdo. Aqui, ó, relevância de conteúdo. O vídeo ele deve ser relevante para o conteúdo da página ou para o interesse do usuário, para evitar o risco de ser um anúncio incômodo. Acabei de falar isso. Temporalização adequada. Ele deve aparecer em um momento em que não interfira com a leitura ou a navegação, como rolar da página ou após determinado tempo de navegação. Isso aqui tudo você pode configurar, essa temporalização adequada. Quando o anúncio vai ser exibido para o visitante? Normalmente, o que as plataformas fazem? Diferente do vídeo pre-roll, que você vai ter um tempo determinado ali para aquele anúncio seu aparecer e desaparecer no vídeo pre-roll, aqui, a maioria das plataformas que trabalham com vídeo I'm Slider, o seu anúncio aparece e se a pessoa ficar ali naquela mesma página horas e ele não fechar o anúncio vai estar ali rodando, entendeu? Então, por isso que tem essa temporalização adequada e não é a duração que o seu anúncio vai ficar sendo exibido para o visitante. É a temporização de que em que momento ele vai aparecer para o usuário. É assim que carregar a página? É depois que ele fazer algum clique em algum campo? É depois que ele rodar a página? E aqui tem várias estratégias, né? Por exemplo, uma configuração boa, que quando a gente usa esse formato vídeo I'm Slider, a gente usa aqui na Zion,
anunciar em determinados sites e o anúncio aparecer só depois que a pessoa consumir a metade do conteúdo. Porque aí é sinal que a pessoa está interessada. Então a pessoa rodou até na metade do conteúdo, ótimo. Aí o anúncio aparece para ela. E essa temporalização, você pode falar assim, olha, ele vai levar uns 30 segundos para chegar na metade daquele conteúdo. Então, o meu anúncio vai aparecer assim que ele chegar na metade, desde que tenham transcorrido 30 segundos. Isso tudo é configurado. As melhores plataformas têm essas opções. Compatibilidade mobile. Pois é, aqui o negócio pega. Você tem que garantir que o anúncio ele funcione bem em dispositivos móveis, onde o espaço da tela é mais limitado. Por mais que você pense, poxa, mas os smartphones de hoje eles estão com tela grande e tal. Normalmente, né, nós aqui na Zion, nós não gostamos, e sempre que fazemos o resultado fica bem aquém do que a gente deseja, de segmentar campanhas no formato vídeo I'm Slider para mobile. A não ser que seja uma coisa muito específica mesmo. Esse formato aqui, acredite ou não, experiência nossa, claro, a gente teve melhores resultados trabalhando com desktop do que com mobile, exatamente por essa compatibilidade aqui, tá? Mas é teste. Não é tão caro, não é um formato tão caro como o vídeo pre-roll e, claro, também não é tão barato como o banner. Então aqui cabe alguns testes para você verificar o que funciona melhor e o que não funciona. A gente tem 3 tipos, basicamente, de vídeos em slider. O primeiro deles, e todos esses tipos aqui, pessoal, eles são, claro, baseados na característica dele aqui, que é a animação de deslizamento, como você vai ver. O primeiro tipo é deslizamento inferior. No deslizamento inferior, o vídeo desliza a partir de uma... o vídeo aparece deslizando a partir da borda inferior da tela. É aquilo que eu expliquei lá atrás. Ele vai subir na tela do usuário. É um tipo de vídeo I'm Slider. Deslizamento inferior. Da mesma forma, ele tem um deslizamento lateral. Desliza a partir de uma das laterais. E, repito, não é só. A maioria que a gente vê, eles vêm daqui, ó. A maioria. Mas existem algumas que vêm daqui. A maioria vem da direita para a esquerda. Mas algumas plataformas disponibilizam essa direção aqui, lateral, da esquerda para a direita. Um terceiro tipo, né, que a gente vê aqui com relação ao deslizamento é o deslizamento automático ou manual, que tem muito a ver com aquela temporalização que a gente mencionou. O vídeo ele pode deslizar automaticamente após determinado tempo de navegação ou em resposta a uma ação do usuário, como rolar a página. Aqui é exatamente aquela temporalização adequada que a gente colocou aqui nas considerações para você. É um mix. E aqui, nesse deslizamento automático, você escolhe o tempo e se vai ser um deslizamento lateral ou inferior. Exemplos. O que a gente pode citar de exemplos de uso desse formato aqui? Vamos falar em termos gerais, depois a gente entra, como sempre, em algumas ofertas específicas. Demonstração de produto. Mostrar um vídeo de demonstração que aparece discretamente enquanto o usuário navega por uma página do produto. Vamos pegar de volta, né, resgatar aqui o exemplo do valor econômico. Você está navegando no valor econômico e aparece aí esse formato de anúncio, vídeo I'm Slider. Por exemplo, o site percebe que você não é assinante ali daquele conteúdo, não é assinante do valor econômico, e pode aparecer um vídeo assim mostrando os benefícios tal, de você se tornar assinante, o preço da assinatura e tal. Ou seja, ele está fazendo uma demonstração para você dos benefícios, ele está te mostrando os benefícios e também está fazendo uma promoção de oferta, que é te informar, por exemplo, desconto, oferta especial e tal, claro, tudo isso aí de uma forma menos invasiva. Assim como o vídeo pre-roll, isso aqui também pode ser usado para teasers de vídeos, né? Apresentar um breve teaser de um vídeo, sério, outro tipo de conteúdo de entretenimento. Esse formato também comporta, tá? É um exemplo que alguns players usam. Isso aqui a gente vê muito nesses sites de crítica de filme, né? Adoro Cinema, por exemplo, é um site que eu curto pra caramba. Então lá, quando você está navegando, entra bastante esse tipo de formato, assim, principalmente,
é disponível no Amazon Prime, disponível no Paramount Plus, e aparece ali um teaser do vídeo, né, para despertar o interesse. Que se você está num site lendo crítica de cinema, é porque você está interessado em cinema, ou você pelo menos gosta de cinema. Branding também, né, vincular mensagens da marca de forma sutil, mantendo o vídeo visível sem interromper completamente a experiência do usuário. Isso aqui é bastante usado por grandes marcas, né? Por exemplo, você está navegando num site de uma grande rede de drogaria, por exemplo, e aparece ali, né, um anúncio institucional de um grande laboratório, por exemplo, né? É branding. Para a gente aqui, o que a gente mais vai promover são ofertas e tal. O que funciona bem? O que a gente percebe que funciona bem para esse tipo de formato? Vertical Cam, dating, betting também funciona bem aqui, né? Nutra já não funciona tão bem, tá? Funciona, mas não funciona tão bem. Os principais são dating, betting e Cam. Cam funciona muito bem para isso aqui, né? Se você configura direitinho, é uma beleza você trabalhar com anúncio de Cam, tanto PPS como RevShare, com esse formato de anúncio aqui. Isso aí vai variar de alguns países para outros, mas se você, e até fugindo um pouco do tráfego adulto, mergulhando no tráfego mainstream, você tem esse formato aqui em plataformas mainstream também, produtos da vertical Nutra, mas mais voltados para a saúde, produtos para emagrecimento e tal, eles funcionam também bem, não no Brasil, em outros países, em especial na Europa, esse formato aqui, ele performa melhor do que na América Latina, por exemplo, tá? Bom, é isso, pessoal. Lembra do que eu falei para você nesse vídeo? A questão aqui não é para você entender tudo, é para você questionar, né? Aqui a gente só está deixando um conceito básico desses formatos para você ir atrás, para você começar suas campanhas. Esse não é um formato tão caro. Ele é mais caro que o banner, mas é bem mais barato que o vídeo pre-roll, só para você ter uma ideia de custo. Mas vá atrás, questione, crie sua primeira campanha, mesmo que seja mínima, para você ver como é que as coisas funcionam, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tem qualquer pergunta, deixa abaixo nos comentários aí que a gente responde para você. Se você ainda não é aluno do curso Mídia Adulta, abaixo aí tá o link para você se tornar aluno. Na descrição aí também estão o link de todos os vídeos anteriores dessa playlist formato de anúncios. E também bem no finalzinho desse vídeo vai aparecer um link para você acessar diretamente essa playlist. Então é só você esperar até o final aí que vai aparecer para você. Eu fico por aqui, um grande abraço para você e repito mais a mensagem, lembrando do professor Newton da Costa. Somente uma atitude questionadora fará a gente evoluir. Questione. Grande abraço e até o próximo vídeo.